Olá, pessoal. Eu sou Wagner Lucchesi, coordenador da pós-graduação em Clínica Médica e Cirúrgica da PPGVET. Eu quero te convidar para começar 2026 do jeito certo, participando de um programa de atualização PPG em cirurgias de bovinos. Esse programa é o primeiro passo para quem quer atuar com confiança no campo, dominar as técnicas cirúrgicas e transformar o medo em segurança. A gente sabe que a rotina clínica do campo é imprevisível. O veterinário precisa estar preparado para agir, seja em uma cesariana, uma herniorrafia ou em caso de uma emergência. É aí que muitos travam, porque a graduação, na maioria das vezes, não oferece prática suficiente em cirurgia e anestesiologia. Durante o programa, você vai ter acesso a 4 aulas exclusivas, que serão um verdadeiro passo a passo da prática cirúrgica a campo. No dia 5, teremos uma aula sobre métodos de diagnóstico a campo e avaliação do paciente cirúrgico. No dia 8, iremos mais a fundo e teremos uma aula sobre laparotomia exploratória. Já no dia 12, a aula será sobre terapias avançadas e cuidados pós-cirúrgicos. E para fechar essa jornada, teremos uma aula ao vivo especial sobre técnicas anestésicas para cirurgias em bovinos a campo, com a entrega do certificado, demonstrando o caminho para se tornar referência em clínica cirúrgica de bovinos. As aulas ficarão disponíveis por tempo limitado, então se programa para não perder nenhuma. Cada conteúdo foi pensado para te preparar de forma prática e segura, com base na experiência de profissionais que estão todos os dias no campo, realizando esses procedimentos. Essa é uma oportunidade de deixar o medo para trás e assumir o protagonismo da sua carreira. Porque o verdadeiro cirurgião não é aquele que sabe o nome da técnica, é o que tem segurança para aplicá-la do início ao fim. A PPGVET está aqui para te ajudar a conquistar essa confiança e se tornar o profissional que o campo precisa. E tudo começa aqui, com você. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos uma aula sobre terapias avançadas. O professor Kleiber José Trindade, médico veterinário formado pela UNB, com residência multiprofissional em clínica e cirurgia de grandes animais, é mestre em sanidade e reprodução de ruminantes e que já coordenou setores de grandes animais em instituições como UPS, Distrito Federal, e Uniceplac, Distrito Federal. Atualmente atua no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Pelotas, nos setores de equinos e ruminantes, além do Centro Agropecuário da Palma, com forte experiência em gastroenterologia e oftalmologia de grandes animais. Aproveitem essa aula, ela ficará disponível por apenas 12 horas. Essa é sua chance de começar o ano bem e se destacar em 2026. Professor, agora é com você. Então, hoje vamos falar de terapias avançadas nos grandes animais. Aí tinha ali no roteiro a gente falar de queimaduras, de enxertos de pele, enxertos e cirurgias de pele e olho, né? E aqui eu botei os de córnea mais especificamente, porque a outra cirurgia de olho que a gente já tinha visto eram as de pálpebra, né? Então eu deixei para essa aula de hoje as de córnea. A gente falou de pálpebra e de nucleação já, né? Então deixei para hoje algumas coisinhas de córnea. A parte de criocirurgia, de quimioterapia e de eletroquimioterapia. Na verdade, pessoal, assim, esse tipo de tema aqui do roteiro de hoje, tirando queimadura, né, que queimadura pode acontecer, vamos dizer assim, com qualquer classe social, mas todos os outros temas são tipos de cirurgia que dificilmente o produtor vai investir num animal de baixo valor zootécnico, né? São todas terapias diferenciadas, que você vai precisar de alguns equipamentos, na maioria delas, né? Então, sim, dificilmente vai valer o custo de um animal de baixo valor zootécnico, né? Então, ou vai ter que ser um animal de alto valor zootécnico, de importância genética, um animal de elite, né, vamos assim dizer, ou pelo menos um animal de valor sentimental, né? Pode acontecer, uma vaquinha ou outra ali, mesmo um produtor de baixa renda, às vezes ele quer investir porque gosta da vaquinha, porque a filha criou desde pequenininha aquela vaquinha, enfim, o cara quer salvar. Acontecem uns casos assim. Ou também, que está aparecendo hoje em dia, alguns ruminantes pet, né? Já aconteceu comigo de eu ter que atender 2 ou 3 mini cabra pet, né? Que era criada em quintal junto com o cachorro.
Então, hoje em dia está tendo mini cabra, mini ovelha, povo criando animal de grande porte em quintal, né? Então, às vezes, nesses casos, o povo vai investir um pouco mais também, né? Mas, de modo geral, são cirurgias mais para animais de alto valor zootécnico, né? Dificilmente a gente vai fazer. Tanto que eu tive dificuldade de encontrar artigo e comprovação de algum desses temas aqui para ruminante, né? A maioria dos dados que a gente tem é para equinos, desses tipos de terapias mais avançadas, né? Que é o tema da aula de hoje. Beleza? Mas como eu acho que para a maioria de vocês os equinos interessam também, né? Então acho que de toda forma é legal a gente discutir esses temas. E eu nunca digo nunca, né? Porque vai que aparece um animal de elite aí que você possa atender e precise de um investimento maior numa terapia mais avançada. Então, pelo menos a gente conhece que existe, pode correr atrás de como fazer, e indicar fazer, etc. Beleza? Então vamos começar aí pelas queimaduras. As queimaduras na literatura consta como incomum em grandes animais. Na verdade, assim, na minha rotina eu não digo nem que é incomum nem que é comum, né? É esporádico, né? Depende muito da casuística local. Quando eu morava em Brasília, tinha um pouco mais de queimadura, porque a região do Cerrado ali, seca, tem bastante incêndio, né? E às vezes o incêndio começa na mata e ele acaba se estendendo para um potreiro, para o piquete onde está o animal e pode gerar acidente. Mas, de toda forma, a gente pode ter acidente com queimadura resultante de incêndio no Brasil inteiro, né? Eu já atendi 1 ou 2 casos de incêndio tido como criminoso, né? Tipo, o vizinho de cerca foi lá e botou fogo na pastagem onde estava o animal só para revidar ou alguma coisa que o vizinho não agradou a ele, né? Então pode acontecer também incêndio criminoso. Além de incêndio, né, as queimaduras podem vir de queimadura química também, e principalmente com substâncias corrosivas. Então já vi soda cáustica de fazer murchação, né? Pode escorrer e gerar queimadura da face. Às vezes alguns agrotóxicos que o pessoal quer usar como carrapaticida e principalmente em contato com o sol pode gerar queimadura na pele dos animais. Então coisas desse tipo pode acontecer, queimadura química também. Os próprios purons que são feitos até para o animal, que dificilmente você vai ter uma lesão, né? No seu lá ali, aquele stop line, colosso, todos esses purons aí, carrapaticidas, vem escrito na maioria deles, lá na bula, que você deve evitar o horário de incidência solar para aplicar, né? Então não é tão legal você aplicar aquele puron ali na cernelha, no costado do animal e deixar ele no sol, porque tem algum risco de queimadura química, né? Principalmente se o pessoal improvisar aí com agrotóxico ou com coisa que não é própria para isso. Eletrocução e raios também pode ser um motivo de queimadura. Eu nunca tive um paciente assim, mas aconteceu lá em Brasília um óbito de cavalo, que saiu até no jornal da época. Não sei se saiu no jornal nacional, mas saiu no jornal local. Uma cidade lá que chama, um bairro de Brasília que chama Vicente Pires. É um bairro que tem bastante estrada de chão ainda, de terra, e numa época de chuva, caiu um poste lá e o poste, o fio elétrico do poste foi em contato com o chão, e aí repercutiu aquele choque pelo chão, e bem na hora estava passando um carroceiro, um cara na carroça que fazia frete de lixo, né, levando o cavalo. E aí o choque reverberou para o cavalo teve uma eletrocução e veio a óbito. Então ficou bem famoso esse caso lá, passou no jornal e tudo. Então, às vezes, esse tipo de azar acontece, né? E no campo a gente vê bastante relato também de raio, né? Caiu um raio aqui na minha cerca e afetou uma vaca, outra vaca, enfim, bezerro, coisa desse tipo. A gente ouve algumas histórias assim de proprietário dizer que já perdeu animal por raio também. Então, a nossa queimadura, pessoal, a gente viu que ela pode desidratar, né? Por isso que eu botei lá prognóstico ruim, possibilidade de eutanásia. Desidratação intensa, risco de choque hipovolêmico. Bacteremia, absorve bactéria na pele exposta, risco de choque séptico. Tá? Infecção extensa da pele, risco de choque endotoxêmico. Tá? O que é endotoxemia, pessoal? É a absorção para os vasos sanguíneos do animal de endotoxinas. Quem são as endotoxinas? Tem as endotoxinas exógenas e endógenas, né? As que são produzidas pelo próprio animal em resposta à inflamação são consideradas endotoxinas, que a gente chama de DAMPs, né? Não sei se vocês já ouviram essa sigla.
e tem as endotoxinas produzidas pelas bactérias, que são os patógenos, que a gente chama de PAMPs. Então, o animal queimado, ele pode morrer de choque endotoxêmico? Pode, porque aquela pele dele tem tanto padrão inflamatório sendo produzido, seja PAMP ou seja DAMP, que ele pode entrar em endotoxemia. Aquela pele está inflamada. Agora, ele pode ser que ele entre em sepse primeiro, que ele absorva a bactéria propriamente dita, e não é nem o fragmento bacteriano. Ele absorve a bactéria, essa bactéria vai penetrando nos tecidos e gera um choque séptico. Então, ele pode morrer, choque hipovolêmico, choque séptico, choque endotoxêmico, e aqui ainda botei outras causas, alteração de permeabilidade capilar, então, ele liberou o choque endotoxêmico, ele vai ter CIRS, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, e ele vai ter edema pulmonar. Então, o animal queimado, gente, na verdade, ele tem duplo risco de ter edema pulmonar, tá? Pela própria inflamação sistêmica e pela inalação de fumaça. A fumaça, ela é rica em dióxido de carbono, CO2. E a gente sabe que o dióxido de carbono, ele é tóxico para a mucosa pulmonar, para a mucosa alveolar. Então, esse pulmão, se o animal inalou muita fumaça, o pulmão tende a inflamar. Então, ele pode morrer de insuficiência respiratória, tá? Ah, mas e se não foi por fumaça, se foi choque? Ainda assim ele pode ter edema pulmonar? Pode, por conta de CIRS. Ou seja, ele tem tanta pele queimada, tanta pele inflamada aqui em cima, extensa, a pele inflama, pumps e dumps, pumps e dumps, pumps e dumps. Esses pumps e dumps estão absorvendo nos vasos da pele, estão sendo absorvidos. Então, eles vão parar em vários órgãos. Isso a gente chama de CIRS, resposta inflamatória sistêmica, a sigla CIRS. Se ele tem CIRS, um dos órgãos que vai absorver pumps e dumps e inflamar é o nosso pulmão. E ele tem risco, sim, de edema pulmonar. E geralmente isso é tardio, por isso que eu falei que o animal piora. Ele chegou só com a pele, aí você fala, não, é só a pele, eu vou fazer curativo aqui e deu. Não deu, daqui 1, 2 dias ele começa a ter dificuldade respiratória, porque ele está absorvendo as nossas endotoxinas inflamatórias ali naquele pulmão, beleza? Então, o pulmão é um dos órgãos que mais sofre. E se for por queimadura, pior ainda, porque a queimadura, além de ter a resposta de pumps e dumps, a queimadura ainda tem inalação de fumaça. Então, aí é o duplo risco. Se for por queimadura, não, mas se for por incêndio. Se for por incêndio, você tem o duplo risco ainda de edema pulmonar, tá? Além disso, os animais queimados, a gente sabe que eles têm hipovolemia intestinal, porque se ele está desidratado, ele vai ter menos sangue circulante. Se ele tem menos sangue circulante, chega menos sangue no intestino. Então, olha só, um animal que tem tendência a ter isquemia do intestino também, por desidratação, e aí se ele tem isquemia do intestino, necrose de parede intestinal, translocação bacteriana através da parede intestinal, tá? E risco de peritonite e sepse. Então, ele pode ter uma sepse a nível abdominal também, por conta de uma queimadura lá na pele, por conta de absorção de substâncias pró-inflamatórias. Tudo isso culpa da CIRS, vai afetar também e gerar isquemia, CIRS e desidratação, né? Vai gerar isquemia a nível intestinal. Então, é uma cascata de repercussões que veio de uma simples queimadura lá na pele. Simples não, né? Extensa queimadura de pele. Se for queimadura que não é extensa, não vai causar tanta repercussão sistêmica, porque a quantidade de mediadores inflamatórios vai ser pequena, né? Se for um pedacinho pequeno da pele. Agora, pensa num pedaço grande da pele. Lembra que a pele é o maior órgão do corpo. Então, imagine uma quantidade extensa absorvendo substância inflamatória. Aí sim, o nível de substância inflamatória é significativo para causar repercussão em outros órgãos, como a gente explicou aqui. Beleza? Então, só queria deixar claro aí, toda uma revisão fisiológica para vocês entenderem que queimadura não é muito barbada, não. Queimadura é um troço, se for extensa, é difícil salvar animal, difícil recuperar. Não é molezinho. Aqui tem só uma classificação das queimaduras, tá? Eles classificam em primeiro grau as queimaduras que pegam só as primeiras camadas da epiderme, então não pega nem a epiderme inteira, né? Não pega nem a derme inteira, só as primeiras camadas, tá? A pessoa, então essa é tranquila, é mais tranquila porque você tem menos desidratação, a nível de repercussão sistêmica é tranquila, mas a nível de dor não tanto, porque nas camadas superficiais é que a gente tem as terminações nervosas, né? Então, você tem mais terminação nervosa na sua camada superficial, porque isso é uma proteção, né, pessoal? O animal, ele é feito para encostar na pele dele, ele tirar o membro, ele tem que sentir na pele, né? Então, a camada superficial tem muita terminação nervosa, então vai ter muita dor também. Aí, mesmo se for queimadura de primeiro grau, se ela for extensa, aí sim você tem inflamação
suficiente para causar repercussões sistêmicas. A de segundo grau, você já pegou a camada granulosa e células basais, então pega o tecido epidérmico como um todo, tá? Então você vê que a queimadura é um pouquinho mais profunda, já tem risco maior de desidratação, tá? Apesar de ter menos dor do que a primeiro grau. A segundo grau, você já pegou células basais e o início ali de subcutâneo, né? Então você já tem exposição de subcutâneo, tecido conjuntivo, né? Cicatrização já vai ser mais lenta, e aí você já não tem mais dor, porque na de segundo grau você já tem destruição das terminações nervosas. Não é que você não tem... Na verdade, essa definição que eu falei foi um pouco incompleta. Não é que você não tem dor no paciente como um todo, tá? Você não tem dor aonde você destruiu as terminações nervosas. Então, vamos supor que... desenhar aqui para vocês. Aonde pegou o segundo grau, que está profundo aqui, ó, destruiu terminações nervosas, tá? Mas dificilmente o paciente desse não vai ter dor, porque na parte aqui da periferia, ó, você vê que a queimadura vai estar mais superficial. Então, aqui na periferia, toda essa parte aqui que está mais superficial, ele vai ter dor também, tá? Então, dificilmente você vai ter uma queimadura só de segundo grau. Vai queimar só o segundo grau. Geralmente, a borda vai ter dor igual, né? Por mais que na segundo grau você já destruiu terminação nervosa. E terceiro grau é quando, além de pele, derme, subcutâneo, você envolveu já nexos, né? Então, você já começa a envolver outros tecidos envolvidos. Risco de bacteremia maior ainda. Tá? E quarto grau, quando você já tem envolvimento de musculatura e ossos. Se você tem envolvimento ósseo, mais uma vez, a gente viu lá desde a aula de discórdia, né? Envolvimento ósseo é um complicador importante, né? Porque o risco de infecção óssea é alto. Fora a exposição de tecidos, desidratação, bacteremia, etc. Beleza? Então, de modo geral, tá? Eu botei aqui tratamento. O tratamento das repercussões sistêmicas e depois o tratamento da pele em si, né? Da queimadura. Da repercussão sistêmica, pessoal, a gente tem que pensar em manter a patência das vias aéreas, né? Como a gente viu que uma das principais preocupações é o edema pulmonar, então manter esse animal respirando. Seja por oxigenação, se você está a nível hospitalar, geralmente, né? Você vai ter cilindro de oxigênio, pode botar pelo menos uma máscara. Então, já botei máscara em bezerro, né? Geralmente, a gente usa isso com mais frequência nas pneumonias, né? Terapia de oxigênio. Mas poderia usar no animal com edema pulmonar, com queimadura também. Mas, principalmente, a terapia anti-inflamatória, né? Você tem que desinflamar esse pulmão para ele voltar a respirar. Então, uso de corticosteroides, que são bons para edema, uso de DMSO, de anti-inflamatórios não esteroidais também. Então, você vai ter que entrar com doses cavalares de anti-inflamatório, tá? Ah, mas aí tem risco de gastrite? Tem. Aí você vai ter que entrar com protetor gástrico também. No caso, abomazite, né? No caso do ruminante. Aí você vai ter que entrar com omeprazol junto, tá? Mas tem que entrar com anti-inflamatório pesado, senão você não desinflama esse pulmão. Furosemida, que é um diurético, né? Então vai ajudar também bastante no edema pulmonar, desde que você mantenha esse animal hidratado, né? Lembra que o diurético acelera a taxa de excreção renal, só que se você faz um diurético animal já desidratado, ele desidrata mais ainda, né? Então, primeiro você tem que repor a hidratação do seu paciente, depois sim você pode fazer a furosemida. E também eu coloquei aqui o uso de mucolíticos, né? Então, como a N-acetilcisteína, um mucolítico que vai diminuir a exudação e a secreção pulmonar, e o uso de broncodilatadores como clenbuterol, que pode expandir o alvéolo pulmonar e facilitar a respiração do paciente. O clenbuterol, ele dá doping, né? Doping não, ele dá resíduo, né? Então, ele é proibido para animal de consumo. Mas, é aquilo que eu falei no início da aula, muitas vezes você vai estar tratando aqui animais de alto mérito genético ou mérito sentimental. Então, questão do consumo não vai ser um problema, né? Tanto o DMSO quanto o clenbuterol não pode, né? Mas, se for um animal de elite, vale a pena entrar com essas medicações. Eu coloquei aqui a tracostomia em caso de edema de cabeça, então animal que queimou a cabeça e fez edema da mucosa nasal, né? Ele dá um intenso edema das narinas e a mucosa nasal não deixa passar o ar, esse sim a traqueostomia vai ser útil, porque ele vai respirar pelo traqueotubo, tá? Agora, se for só o edema pulmonar, aí a traqueostomia não vai adiantar tanto. Mas se for edema de cabeça a traqueostomia vai salvar a vida do seu paciente. Então, é uma coisa que você pode avaliar, tá? Como que eu vou diferenciar? Principalmente pela ausculta e padrão respiratório, né, pessoal?
um animal que só tem edema de cabeça, o padrão da ausculta pulmonar vai estar normal. Tá? E um animal com obstrução de vias aéreas superiores, ele tem principalmente obstrução inspiratória, enquanto que o animal com obstrução pulmonar, edema pulmonar, ele tem dificuldade expiratória, é o contrário, né? Isso é uma regra que você pode levar para a vida, tá? Mas uma dica prática que eu dou para vocês, que eu nem sei se tem escrito em livro isso aí. Todas as doenças de via aérea superior, que geram obstrução superior, seja narina do seu paciente, nasofaringe ou até faringe, ou no caso do ruminante, aí, os pólipos nasais, a pitiose nasal, que pode acontecer em ruminante, principalmente no sul do país, né? Pitiose nasal, pólipo nasal, que mais? Oestrose, né? Que é aquele parasita de ovelha que migra na mucosa nasal. Todas essas doenças, elas causam obstrução respiratória superior. Então, a dificuldade respiratória, a dispneia, vai ser inspiratória. Sempre que você tem uma doença superior, a dificuldade é inspiratória. Agora, no caso de pneumonias, bronquopneumonias, pleuropneumonias, doenças de pulmão, a dificuldade vai ser expiratória, tá? Por quê? Porque o nariz está livre, o nariz está desobstruído, então esse bicho inspira, só que ele não tem expansão pulmonar, porque o pulmão está cheio de líquido, está cheio de edema, ou enfim, se ele não tem expulsão pulmonar, ele não tem pressão negativa para o retorno, para a expiração. Então a dispneia é mais expiratória. Então doenças baixas, doenças respiratórias inferiores, pulmonares, geralmente é expiratório o problema, enquanto que nas superiores o problema é inspiratório. Então, sua ausculta e até sua inspeção visual, você consegue diferenciar isso, observando como que esse animal respira, né? O que mais? Fluidoterapia, importantíssimo, né? Então, a gente já teve aula de fluido, e como a gente citou que a queimadura desidrata bastante. Terapia analgésica, a gente falou que o animal pode ter até choque neurogênico, né? Morrer por dor. Então, a analgesia é extremamente importante. Já também falamos em outra aula dos analgésicos que podem ser usados, tem vários aí. Antibiótico pelo risco de sepse e endotoxemia, né? Então, tem vários antibióticos que pegam bem bactérias de pele. Aqui eu sugeri penicilina e cefalosporinas, o ceftilfur da vida. Geralmente a gente tem que pensar que a pele ela é habitada mais por gram-positivos, né? A microbiota da pele tem muito estáfilo, estrepto. Então, por isso que eu botei aqui antibióticos que vão bem em gram-positivos ou até amplo espectro. E lembrar de evitar prurido, né? Que queimadura coça bastante. Então, como que eu evito prurido? Principalmente com analgesia ou, em último caso, tranquilização também. Mas, principalmente, analgesia, né? Tranquilização tem efeitos colaterais que podem ser indesejados para o animal desidratado, principalmente, né? O tranquilizante, como o Acepran da vida, ele deixa o animal um pouco hipotenso, né? Cai um pouco a pressão arterial. Você não quer isso no animal já desidratado, né? Então, de preferência, só os analgésicos. Beleza? Isso era para repercussão sistêmica, para não deixar meu animal morrer de todos aqueles problemas inflamatórios que a gente falou. Agora, pensando na pele, eu botei aqui os tratamentos principais para as queimaduras. Compressa gelada e banho gelado, né? Isso aqui não é gelo, tá, pessoal? O gelo direto em contato com a pele, ele queima. Então, é compressa gelada. Então, molhar compressa em água gelada, ou se for usar bolsa de gelo, bota com proteção de camadas de pano antes, tá? Mas eu gosto de só molhar na água gelada mesmo, ou ligar uma mangueira gelada ali para aliviar um pouco da dor do animal. Refresca e alivia a dor. Não estourar as vesículas de queimadura, então aquelas bolhas que formam quando a pele queima, não estourar nas primeiras 36 horas. Então, um dia e meio, né? Então, mas a bolha, a longo prazo, é bom você debridar? A longo prazo, sim, porque aquela bolha vai reter líquido e vai reter infecção. Ela vai reter um líquido e um tecido morto ali, né? Aquela bolha vai reter infecção a longo prazo, mas no primeiro momento não é legal. Por quê? Porque a bolha, ela tampou o seu tecido. Se você estoura a bolha, você expõe ainda mais aquela camada profunda da derme e você piora a questão da desidratação e da infecção, tá? Então, você expõe mais a pele à infecção e desidratação se você estourar as bolhas. Então, o indicado é não estourar nas primeiras 36 horas. Bandagem oclusiva úmida pode ser colocada, então, botar uma bandagenzinha sem aperto, tá? Não é bandagem ortopédica, que a gente apertou lá o algodão. É uma bandagenzinha frouxa, deixa ela bem frouxa, só que úmida, molhada, para ela ficar geladinha ali, tá? Pode ajudar na analgesia, principalmente. E o uso de pomadas. Aqui eu indiquei 2, pasta d'água, que ela é literalmente a base d'água, ela não tem nenhum solvente, não é solvente, nenhum conservante que seja tóxico para a pele. E a sulfadiazina de prata 1%, que é pomada humana usada para queimadura.
que ela é um antibiótico, tá? Sulfa, só que em concentração muito baixa, 1%, tá? Não é legal, pessoal, ela é própria para queimadura, essa pomada. Tem ela genérica, humana, tem esse nome aqui, Dermazine, que é famoso. Ela não é cara, não. A gente até recebeu um monte aqui de doação na época das enchentes. Que esses animais da enchente aqui do Rio Grande do Sul, eles tiveram síndrome de imersão, né? Fica muito tempo dentro da água, muito tempo na enchente, e a pele vai ficando engelhada, assim, vamos dizer, né? Com o tempo aquela pele vai necrosando, né? Então, esses animais que ficaram dias ali imersos em água, submersos, eles têm algo parecido com queimadura, tá? Eles têm repercussões inflamatórias parecidas com queimadura. A pele necrosa, literalmente. E aí a gente usou sulfadiazina de prata nesses animais. A gente recebeu de doação do Hospital Humano, é uma pomada bem baratinha. Mas o que eu estava falando? Ah, sim. Não use antibióticos de outras pomadas, tá? Tipo, Vetaglose. Vetaglose é gentamicina em alta concentração. Você usa Vetaglose numa ferida contaminada, numa pele que está queimada, a pele está muito sensível ali. Se você usa um antibiótico em alta concentração, como é o Vetaglose, você inflama ainda mais aquela pele, tá? Todo antibiótico ou antisséptico, pessoal, iodo, de jeito nenhum para queimadura. Iodo, clorexidine, pomada de genta, Ganadol, que é pomada de penicilina, ungüentos, que são pomadas com antiparasitários, todos esses têm certo grau de citotoxicidade. A gente conversou isso lá na aula de feridas, né? Então, todos esses, eles inflamam um pouquinho sua ferida. Ah, mas minha ferida tem parasita, então usa um antiparasitário, um spray, um ungüento. Ah, mas minha ferida está infeccionada. Ah, então você usa um iodo ou usa um Vetaglose, que é antibiótico, na ferida infeccionada. Mas aqui não é ferida infeccionada, aqui é queimadura. Então lembra que queimadura, sua pele está exposta e sensível. Se eu uso essas substâncias que são agressivas, eu pioro ainda mais essa questão inflamatória, tá? Então tem pomadas que são próprias para queimadura. Beleza? Aí sim, num segundo momento, minha ferida aí estabilizou. Aí sim eu posso debridar as vesículas e pensar até em enxertos de pele, se a minha ferida for muito extensa, né? Os tratamentos de córnea, pessoal, aqui eu trouxe não só os enxertos, mas as principais cirurgias que a gente faz em córnea de grandes animais, tá? Assim, a oftalmologia, pessoal, eu fiz uma pós-graduação só em oftalmologia, agora mais recente, e ela é mais voltada para os animais de pequeno porte, né, para os cães e gatos, e ela está bem desenvolvida no Brasil, oftalmologia veterinária. Então, o pessoal tem bastante instrumental específico oftalmológico, etc. Mas, se a gente pegar os livros importantes da área, tem um livro chamado Gellert, que é Veterinary Ophthalmology, ele tem um capítulo só de oftalmologia de ruminantes. Então, assim, cirurgias e essas técnicas até mais avançadas, vamos assim dizer, pode ser usada sem problema nenhum em ruminante. Só que é aquilo, tu vai ter que ter um instrumental um pouco mais específico. A cirurgia de córnea é uma microcirurgia. É praticamente impossível tu fazer isso com porta-agulha normal, grande. A córnea é um tecido um pouco mais delicado, você vai precisar de um fio fino, né? Geralmente, para a sutura de córnea de animal de grande porte, se usa fio 7 zeros. 7 zeros é um fiozinho de cabelo, é muito fino. Com porta-agulha normal, tu não consegue suturar. Então, tem que ser instrumental de microcirurgia mesmo, tá? Mas são coisas que podem ser feitas perfeitamente em ruminantes. Tem alguns casos de ruminantes que eu já operei, tem até fotos que eu trouxe aí para vocês. Então, dito isso, assim, mais uma vez, como eu falei no início da aula, vai ser animais de valor zootécnico que vale a pena investir nesse tipo de cirurgia, né? Então, quando a gente quer um prognóstico visual ou estético melhor, você não quer nuclear aquele animal, é um animal de exposição, o proprietário não quer que fique feio, não quer enucleação, quero salvar o olho, quero salvar a visão. A visão é muito importante para o bem-estar desse meu paciente. Aí, geralmente, vai se investir em cirurgias de córnea. Tá? Deveria ser regra, né? Deveria sempre a gente querer salvar a visão, mas, infelizmente, pensando em animal de produção, nem sempre o proprietário vai querer investir. É necessário mão de obra tecnificada, como eu falei, instrumental específico e uma magnificação, então pelo menos lupa, né? Isso aqui que eu estou usando é uma lupa de pala. Lupa de pala é um equipamento médico, se compra em loja de instrumental humano, né? É uma lupinha de cabeça, acho que tem outra foto aqui que mostra ela. Eu botei as principais indicações de cirurgia de córnea, né? São as úlceras que são profundas, com risco de perfurar. Se perfurar, vai perder estruturas intraoculares e aí perde a visão, né? Então,
na tentativa de evitar a perfuração e salvar a visão, a gente faz as cirurgias em úlceras profundas. Às vezes, úlceras até superficiais, porém irresponsivas a tratamento clínico, a gente chama isso de úlceras indolentes, né? São as úlceras que não respondem à terapia convencional. Úlcera que não cicatriza, que recidiva, geralmente isso é causado por reinfecção. Então, córnea muito infeccionada, a úlcera nunca cicatriza, eu posso optar por ceratotomias e desbridamentos, vou mostrar para vocês o que é isso. Se ele é considerado cirurgia, mas isso aqui é tão simples, pessoal, que dá para fazer até em estação, tá? Hoje em dia eu consigo fazer isso aqui até com o animal em pé, bem contido, com bloqueio local. Se for cavalo, eu faço sedado. O cavalo sedado, ele se mantém em pé, né? Dá para fazer esses desbridamentos aqui para essas úlceras superficiais, não precisa nem deitar o paciente. Já as úlceras profundas, que são outros tipos de cirurgia, que são de enxertos conjuntivais ou de membrança, aí sim, esses enxertos eu preciso estar com o animal deitado e o globo ocular centralizado, tem que fazer um retrobulbar, né? Beleza? Outra coisa que pode acontecer é o abscesso estromal, que é quando a córnea cicatriza retendo infecção lá no estroma corneano. O estroma seria a camada do meio da córnea, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês depois. Então, é parecido com o abscesso de pele, tá? Esse abscesso de estroma. Então, eu tenho que drenar esse abscesso da córnea. Então, essa drenagem é chamada de ceratectomia. Você abre um buraco na córnea, né? Então, mesma nomenclatura que a gente usa para toda cirurgia, né, pessoal? Esse tomia, só tomia é quando você abre só. Então, você só debrida, você só abre. E quando você retira um fragmento, é o ectomia, né? Retirada de um fragmento. Mesma coisa de ruminotomia e ruminostomia ou ruminectomia, seria retirada de um fragmento, né? Beleza? Então, a ceratectomia é para você remover os abscessos estromais, que são comuns em animais de grande porte, por incrível que pareça. O pessoal não dá diagnóstico, mas é comum. E os tumores também, né? Os tumores em superfície ocular, tumores de córnea, de conjuntiva, de terceira pálpebra, podem ser retirados também com microcirurgia. Se for em córnea, também com ceratectomia. Você retira o fragmento da córnea que está com tumor. Então, seguindo, pessoal, para os nossos últimos temas, são as crios e as quimioterapias, né? As criocirurgias, geralmente, a gente faz com sprays de nitrogênio. Tá? Existem outros tipos de equipamentos. Antigamente, o pessoal usava cilindro de oxigênio e puxava uma mangueira de pressão do cilindro. Pegava aquele mesmo cilindro de inseminação, botava uma mangueirinha de pressão e acoplava numa ponteira, né, para fazer criocirurgia. Se pegar em livros, artigos antigos, eles mostram isso. Hoje em dia tem sprays portáteis, né? Então, spray do tamanho de um dedo, pega um sprayzinho desse e consegue botar diferentes ponteiras para aplicar a criocirurgia. Não é tão barato, tá? Sempre que eu precisava, já usei isso aqui muito em cavalo, em bovino. Gosto de usar a criocirurgia em tumores para evitar recidiva. Evitar não, né? Diminuir a chance, que às vezes mesmo com crio pode ser que o tumor recidive. Tá? Geralmente se usa ciclos de 10 a 20 segundos, dependendo do tecido e de quanto que você quer que penetre. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Se você faz um ciclo de congelamento muito demorado, você necrosa camadas mais profundas, então você necrosa a pele saudável, subcutânea, musculatura, e pode causar lesão. E a lesão por congelamento, ela é feia, ela é tipo queimadura, ela dá muito edema e exsudação, a ferida começa a drenar a secreção, né? Dá uma baita exsudação. Então tem que tomar cuidado com esses ciclos para não ser muito demorado. Se você tem um tecido superficial, por exemplo, eu posso usar crio até em córnea. Já usei. Eu tenho um carcinoma de córnea, posso congelar a córnea, mas tem que ser um ciclo muito rápido. Para a córnea, se eu não me engano, é até menos que 10 segundos, tá? É 5, coisa do tipo, porque é um tecido delicado. 10 a 20 segundos é geralmente o indicado para pele, né? Para tumor de pele. Beleza? Então, tem que tomar cuidado aí com esse tempo de congelamento. O uso é mais para neoplasias cutâneas e de mucosas, né? Então, ali de vulva, de boca, pode ser usado também, de conjuntiva, terceira pálpebra, já usei. Tem algum uso em mochação de caprinos também, tem alguns artigos estrangeiros disso. E tem um trabalhinho que ele traz o uso de crio para aderência de epidídimo, para uso de cirurgia de rufião. Acho que esse eu trouxe aí, vou mostrar para vocês. Tá? Então, aqui um caso que eu fiz em córnea de um cavalo. Então, tinha um carcinoma de córnea, que a gente removeu ele com ceratectomia, né? Cortou a córnea, então virou uma úlcera, e a gente usou a crio para garantir que tivesse margem cirúrgica, né? Então, aqui a gente sapecou o nitrogênio com a ponteirinha, lá onde a gente achava que estava o tumor.
com ciclos curtos para a córnea, né? Isso aqui foi uma vaca com um CCE também, um carcinoma de terceira pálpebra, então a gente puxou aqui com a pinça a terceira pálpebra, só que a gente viu que só a cirurgia não teria margem. Se eu só removesse a terceira pálpebra, o carcinoma ia continuar porque ele estava penetrando fundo lá, ele estava entrando na conjuntiva, na órbita e tudo mais. Então a gente decidiu, além de tirar a terceira pálpebra, fazer crio, ó. Então, protegi o olho com bastante compressa para não congelar o olho. Olha lá. Expôs a terceira pálpebra, né? E aí eu fiz o ciclo de crio. Travou o vídeo, não sei porquê. Então, faz um ciclozinho ali de 5, 10 segundos. Cuidado, sempre confere se não está congelando aqui a sua compressa, se não vai congelar os tecidos adjacentes. Se formar cristal de gelo, né, no tecido adjacente, você para com o ciclo. Pouca pele dele aí. Beleza? Então, por que eu usei isso aqui nessa terceira pálpebra? Porque eu vi que só a remoção cirúrgica não ia ter margem. Então, o tumor ia recidivar. Então, eu usei isso aqui para diminuir o risco de recidiva desse carcinoma e a vaca manter o olho, tá? Essa vaca aqui deu certo, tá? Pelo menos até o pós-operatório recente ali, 1, 2 anos, o tumor não recidivou. Beleza? Já a quimioterapia, pessoal. A quimio é o uso de medicamentos considerados quimioterápicos, né? Quais são os quimioterápicos, os antineoplásicos, assim vamos dizer? São medicamentos que são inibidores de replicação celular, tá? Então, se eles inibem replicação celular, dificilmente eles selecionam só a célula tumoral. Às vezes eles agridem célula saudável também. Por isso que na medicina humana, quem faz quimioterapia tem que ter todo um cuidado com a parte renal, fígado, por isso que cai cabelo, né, e etc. Então, pensando em quimioterapia em animais de grande porte, a gente tem alguns inconvenientes, né, pessoal? Se eu fosse fazer quimioterapia sistêmica, intravenosa, eu teria que usar um volume muito alto, porque são animais pesados. Pensando em um bovino adulto, um equino adulto, seria um volume alto de quimioterápico, isso é caro, e altos efeitos colaterais, principalmente hepata e nefrotoxicidade. Então, seria arriscado para o animal, né? Uma dose alta sistêmica. Então, o que se indica? Até que existe, tá? Existe. Mas as indicações são muito raras e pontuais, né? Então, o que se usa mais para quimioterapia, principalmente tumores de pele? Se usa os usos intralesionais, tá? Então, a intralesional é muito mais usada do que dose sistêmica, tá? Intralesional. Ou seja, eu aplicar o quimioterápico só na lesão, só no tumor. Então, eu aplico dentro do tumor ou no subcutâneo ali onde está o tumor, né? Para isso, a cisplatina é uma das mais usadas, mas existem outras, tá? Em cavalo se usa BCG também, que é a vacina do bacilos. Em cavalo se usa... esqueci o nome da outra, além do BCG. O 5-fluoracil, lembrei. Se usa o 5-fluoracil e o BCG, tá? Mas para ruminante não tem descrição, só achei descrição da cisplatina, tá? Outra opção que a gente tem é a bleomicina, mas também só achei em cavalo e mais bleomicina mais para eletroquimioterapia, que é a próxima técnica que a gente vai ver. A quimioterapia pura, sem estímulo elétrico, só quimioterapia, realmente o mais usado é a cisplatina mesmo. Beleza? Então, a dose dela intralesional é 1 miligrama por centímetro cúbico. Como assim por centímetro cúbico? É pelo tamanho do tumor, tá? É pelo tamanho do tumor. Então, se é intralesional, você vai medir o tumor em centímetros e vai calcular. Como que eu calculo o volume do tumor em centímetros cúbicos? Botei a fórmula para vocês. Então, usa π, que é uma constante matemática, né? Não sei se vocês lembram aí do ensino médio, 3,14, né? Se eu não me engano. Então, π é igual a 3,14, então você vai pegar 3,14 e multiplicar pela distância 1, que seria um dos lados, ou um dos comprimentos do tumor, a distância 2, que seria o outro lado do tumor, e a profundidade do tumor. Ele é tridimensional, só que a profundidade é dividida por 6, tá? Profundidade dividido por 6. Então, multiplica tudo isso, você vai ter o volume em centímetros cúbicos do tumor. Esse volume você vai multiplicar por 1, que é a dose de cisplatina que tu vai botar. E tu pode fazer até 4 ciclos a cada 15 dias. Não necessariamente precisa. Quando eu usei um ciclo só e o tumor já caiu.
Aí, por último, a eletroquimioterapia, pessoal, ela é a mesma quimioterapia intralesional que a gente fez agora, só que você vai associar ela a estímulo elétrico. Então, ela é uma terapia relativamente nova na medicina veterinária, inclusive ela é utilizada como testes para medicina humana. Tem vários experimentos em ratos, em coelhos, feitos como teste. Então, até na medicina humana, ela é uma novidade, assim, coisa de 10, 15 anos para cá. A maioria dos trabalhos são em equinos, em pequenos animais. Eu não achei nenhum trabalho em bovino de eletroquimioterapia. Não se recomenda o uso de quimioterápicos IV para animais de consumo humano. Então, assim, esse é até um dos motivos da eletroquimio, porque nos cachorros e em humanos, a eletroquimio, você faz o quimioterápico intravenoso, tá? Então, ele vai fazer efeito intravenoso, ele vai chegar lá no tumor, qualquer lugar que o tumor esteja no corpo, você fez na veia, o quimioterápico está no corpo inteiro. Ele vai chegar no tumor e na hora que você der o estímulo elétrico, na hora que você der o estímulo elétrico, esse quimioterápico, ele se ativa e entra na célula. Essa é a função da eletroquímica. Só que nos pequenos animais e humanos se usa IV. Só que animal de produção não se pode usar IV, porque você não pode usar quimioterápico em carne de consumo humano. Nem carne, nem leite. Tá? Então, até por isso ele é pouco usado em bovinos. Mas qual que é a opção? Você usar intralesional. Então, você vai aplicar o quimioterápico intralesional ou intratumoral, tá? Associa ao eletroestimulador, no intuito de aumentar a permeabilidade celular e a absorção do fármaco. Vantagens, né? Pensando aí, principalmente nos equinos, ou se for um animal que não é de consumo. Permite usar doses menores do quimioterápico do que se fizesse dose sistêmica IV. Focalização nos tecidos específicos onde for realizado o estímulo elétrico. Então, o estímulo elétrico foca onde está o tumor, não vai ter tanto efeito colateral sistêmico. Não é um mecanismo ablativo, dificilmente afeta a célula saudável, porque quando a gente usa eletroquímio, geralmente usa quimioterápicos que precisam ser ativados pelo estímulo elétrico. Então, se você deu o choque ali, vamos dizer, o estímulo elétrico só naquele tecido, o quimioterápico não vai ter efeito colateral lá no rim do bicho, lá no fígado do bicho, porque você deu estímulo elétrico só ali na pele onde está o tumor. Então, ele não tem efeito tanto em célula saudável. Por isso que é uma terapia tão nova e promissora. O pessoal de pequenos animais tem usado bastante. Já temos usado em equinos aqui na UFPEL. Ainda não teve nenhum ruminante que eu precisei usar, mas se tiver, eu vou usar com certeza. Então, aqui é o mecanismo de ação dele, tá? De eletroporação. Ele mostra a membrana celular antes do uso e durante o uso, né? Então, ele ativa os canais de bomba de sódio e potássio da célula, fazendo com que aumente a permeabilidade celular e a sua droga quimioterápica consiga entrar no tumor, né? Então, essa é a função da eletroquímica. E isso é chamado de eletroporação. Poração é buraco, né? Furo, né? Então, você está causando buracos temporários na célula. Por que temporário? Porque é um buraco causado pelo estímulo elétrico. Quando você cessa o estímulo elétrico, essa célula fecha de novo. Então, você deu um choque, a membrana celular abre. Parou o choque, ela fechou de novo. Então, é transitório, né, essa eletroporação. Ela é só para o seu quimioterápico penetrar e para. Então, por isso que é interessante, tá? Então, o princípio da eletroporação é esse, aumentar a permeabilidade de membrana das células tumorais. Então, ele abre poros temporários na membrana, tá? E outra vantagem é o seguinte da eletroporação. Como você dá choque, cria um bloqueio vascular onde você aplicou o choque. Chega menos sangue. Então, se chega menos sangue, sangra menos a sua cirurgia. Se você for retirar um tumor, ele vai sangrar menos na retirada. E se chega menos sangue, o quimioterápico fica mais tempo ali, ele não vai ser drenado para a corrente circulatória sistêmica. Então, mantém o quimioterápico mais tempo em contato com o tumor. Então, é outra vantagem também da eletroquímica. Então, são mais usadas na eletroquímica cisplatina, de novo, bleomicina e cálcio. Cálcio mesmo, o suplemento, o nutriente, o mineral. Mineral cálcio, ele tem efeito antitumoral se usado com eletroquimioterapia. Vejam que interessante. Mas a literatura cita ele como a terceira opção. Ele seria o piorzinho ali, o que tem efeito menos... Ele é o que seria menos eficaz. Qual que a literatura indica mais? A bleomicina. A bleomicina, em relação à cisplatina,
ela aumenta a absorção em 700 vezes quando é eletroestimulada, tá? E ela tem menos efeito em célula normal, em célula saudável. Ela tem menos efeito colateral do que a cisplatina. Então, essa é a grande vantagem da bleomicina. Outra vantagem seria a aplicação IV, mas como em ruminante dificilmente a gente aplica IV, né? A gente vai aplicar a própria bleomicina intratumoral, né? Não vai aplicar IV. Mas num cavalo, por exemplo, dá para aplicar IV. É só você pegar uma veia periférica ali onde está o tumor. Então, esse foi um caso recente que a gente usou. Dá para você fazer garrote tipo anestesia de Beer, né? Eu não sei se eu botei outro caso aqui, não botei. Mas uma vez que a gente tirou um da canela, a gente fez o garrote tipo anestesia de Beer, pegou a veia da canela ali do cavalo, aplicou o quimioterápico na veia da canela, como estava com garrote, o quimioterápico ficou ali só onde estava o membro, então ele não foi absorvido para o resto do corrente sistêmico, e a gente aplicou o eletroquímio. Esse era um cavalo que tinha um tumor aqui no peitoral, tá? Esse aqui era um sarcóide também. Então a gente removeu ele cirurgicamente e depois aplicou a eletroquímica, que é os choques. Então, só para vocês verem aqui, ó. Anestesia geral. Ele é uma ponteirinha e ele dá um choque mesmo. O cavalo dá um coice. O cavalo está dormindo, tá? Isso é uma contração involuntária do músculo do cavalo. São contrações involuntárias com o aparelho de eletroquímica. Ele vem um monitorzinho, tá? Ele parece um monitorzinho de anestesia. Você escolhe lá a voltagem do choque e aí você vai aplicando na periferia, na margem do tumor. Então ele faz cada choquezinho desse, ele está facilitando a penetração do quimioterápico nessas células aí. É umas agulhinhas que vem na ponta, que você acopla no aparelho de eletroquímica. Então, o pessoal tem usado muito em pequenos animais, tem muitos tipos de agulhinha para você fazer a eletroporação. Então, dá para fazer em tumores pequenos, até de pálpebra, de olho, enfim, até tumores grandes. Esse que a gente usou, ele vem uma agulhinha, vem um conjunto de várias agulhinhas maiores. E é uma técnica que tem crescido aí na veterinária. Beleza, pessoal? Então, assim, a aula de hoje eu trouxe algumas terapias avançadas que comprovam aí a evolução da medicina veterinária, né? E mostram que é possível a gente usar essas terapias avançadas até em ruminantes, né? Tudo que eu falei aqui, ou eu já fiz em ruminantes, ou eu já fiz em equinos. Então, se eu fiz em equinos, é completamente factível de fazer em ruminante também, desde que apareça um ruminante que queira pagar o procedimento, né? Queira investir. Beleza? Então, eu acho que essa questão do valor zootécnico, emocional envolvido é muito importante, porque o batidão, dia a dia do campo mesmo, quem trabalha com animal de consumo, confinamento aí para corte, o mesmo gado leiteiro, mas seja um gado leiteiro comum, né, que não tenha alto valor zootécnico, você não vai ter essas terapias na sua rotina corriqueira, né? Instrumental de microcirurgia, um eletroquímio, um criocautério, dificilmente você vai ter, e eu acho que nem economicamente vale a pena tu investir num equipamento desse, porque você vai atender poucos casos que vai precisar disso, né? Então, não é uma coisa corriqueira. Então, é aquilo que eu falei, quando tiver, é saber que existe, saber encaminhar para um colega que faz, ou para um hospital, para um centro de referência, ou aquilo que eu falei também, fazer parceria com colegas, né? Dependendo da cidade que tu tá. Colega de pequenos animais, trabalha com neoplasia, ele deve ter um eletroquímio já, ou pelo menos um crio, ele pode ter. Então, fazer uma parceria com um colega de neoplasia, fazer uma parceria com um colega de pequenos animais que atende oftalmo, e certamente, como a rotina de oftalmo de cão e gato é alta, certamente ele vai ter instrumental de microcirurgia. Então, eu acho que a saída é essa, buscar parcerias, né? Porque pode acontecer de aparecer na rotina de vocês um animal de alto valor zootécnico, um bovino importante que queira investir em manter a visão, não quer nuclear, né? Enfim, coisas desse tipo. Beleza? Chegamos ao final da terceira aula do Programa de Atualização em Cirurgia de Bovinos 2026. Lembre-se, cada conhecimento adquirido aqui é um passo a mais na construção da sua carreira. A nossa próxima aula será ao vivo com a entrega de certificado. Será uma ótima oportunidade para consolidar todos os conhecimentos que adquirimos ao longo dessa nossa jornada.
Continue estudando, aplicando e compartilhando o que aprendeu. Tenho certeza que 2026 será o seu ano.